Sarai Tovim, Shalom, aos meus amigos, irmãos, judeus, hebreus, israelitas, ou simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o livro A Outra Face 2, do professor João Alves Correia. Título do estudo, Daniel 7,13, O Filho do Homem. Neste capítulo abordaremos o tema da quase enigmática figura mencionada no capítulo 7, verso 13 de Daniel, o Bar Enash, que numa tradução literal significa filho do homem. Naturalmente que aqui o cristianismo vê a pessoa de Jesus, pois a expressão é múltiplas vezes usada por ele em referência a si mesmo no Novo Testamento. Até aí tudo bem, é uma opinião. Porém, opiniões não se sustentam diante de fatos. Vejamos de que forma, ao olharmos o contexto de Daniel 7 especificamente, esse postulado cai por terra sem a menor chance de errarmos. Daniel capítulo 7 começa com o sonho que Daniel teve enquanto cativo em Babilônia. Segundo lemos, ele viu os 4 ventos do céu agitando o grande mar, isto é, em seu sonho ele viu ventos que sopravam do norte, do sul, do leste e do oeste sobre o mar Mediterrâneo. Viu também 4 grandes animais que saíam das águas, todos eles diferentes uns dos outros em seu aspecto. Um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e ainda um 4º animal, não identificado, mas horrível e extremamente forte. O Malbim explica que os 4 animais são 4 reinos, e que os 4 ventos também significam 4 potências que governam esses reinos poderosos que lutavam pelo poder um após o outro. Já o Rashi dá nome ao primeiro animal, o leão alado, que é tipificado por um homem e seu reino, a Babilônia. O Malbim confirma que também essa era a sua opinião. Já o segundo animal, diz o Rashi, é uma alusão ao reino da Pérsia, que na escala dos poderes mundiais antigos sucede o reino de Babilônia. As 3 costelas na boca do urso seriam, segundo Rashi, alusão aos 3 reis maiores soberanos persas, Ciro, Assuero e Dario. Já o terceiro animal, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, seria, segundo diz o Rashi, uma representação do reino macedônio de Alexandre. As 4 cabeças e as asas são metáforas para as 4 divisões daquele antigo reino, após a morte do seu maior líder. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco repartiram entre si o vasto território conquistado por Alexandre após sua morte prematura. Diz ainda o Rashi que o leopardo aqui também representa o reino de Antíoco, o monarca seleucida que ordenou pesados decretos contra o povo judeu, o que culminou com a revolta dos macabeus e os eventos que deram origem à festa de Hanukkah. O 4º animal, indescritível, tinha dentes de ferro e devorava tudo à sua volta, pisando com pés as sobras que caíam. Este animal, diz o texto, tinha 10 chifres, e segundo nos diz o Rashi, isto é uma referência aos 10 Césares que antecederam Vespasiano, o menor da destruição do templo de Jerusalém, ou Jerusalém. Logo é natural que se conclua tratar-se de Roma imperial, o que é confirmado pelo Malbim. Este 4º animal, segundo lemos em Daniel 7, versículo 8, também criou ainda um outro chifre, menor do que os anteriores, que porém se estendeu e se elevou acima dos outros, arrancando 3 dos anteriores para se estabelecer. Segundo diz o comentário do Rashi, este seria Tito, o executor
da destruição do templo. No verso 9, porém, a narrativa é interrompida por um parêntese. Isto porque era importante focar no que haveria de ser feito com aqueles animais ameaçadores, ou seja, com aqueles reinos que ameaçavam Israel ao longo de sua história. A cena se passa não aqui na terra, mas no céu. Lembre-se, é uma visão. Tronos são colocados e sobre o mais exaltado deles assenta-se Atique e Omaia, o ancião de dias. É óbvio que aqui temos uma menção antropomórfica de Hashem, e isto é atestado pelos próprios sábios. O texto continua descrevendo, em impressionante linguagem, o cenário da visão, até que, segundo o verso 10, livros foram abertos e o julgamento se inicia. Os versos seguintes, 11 e 12, mostram o poder dos animais, isto é, dos reinos, sendo subvertido. Em especial, o poder do quarto e último animal foi retirado por conta das palavras blasfemas do chifre pequeno e do que havia feito. Os outros animais anteriores a esse perderam seu domínio, mas tiveram suas vidas prolongadas por certo período de tempo. E o clímax do capítulo é atingido no verso 13, onde surge, com as nuvens dos céus, a figura de uma pessoa, um filho do homem. A expressão aramaica Kevar Enash significa o mesmo que Ben Adam no hebraico. Essa locução descreve simplesmente um ser humano e não há nada de divino ou de especial nela, muito pelo contrário. O texto continua dizendo: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. É exatamente aqui que os pretensos intérpretes navegadores desavisados das Escrituras costumam fixar suas âncoras, insistindo na ideia de que o Filho do Homem, que aparece aqui como rei e dominador, seja uma figura messiânica, o próprio Messias, e por conseguinte Jesus, na visão da apologética cristã. É evidente que isso não faz sentido, pois ao contrário do que pensam, a pessoa aqui em evidência vem na visão com as nuvens do céu e não nas nuvens dos céus. Nos versos 15 e 16, Daniel fica profundamente perturbado pela visão e pergunta a verdade e a interpretação daquelas coisas. E segundo nosso texto, os versos 17 ao 26 explicam a sucessão dos 4 impérios mundiais e o surgimento de um tipo de extensão do quarto, que de forma específica buscaria atacar não só o povo judeu, mas também mudar os seus tempos, suas festas sagradas e também sua lei, Torá ou sua religião. Note, não há uma supressão da sua lei, mas sim uma tentativa de mudança da mesma. Porém, o verso 14 nos diz que isso vai mudar, que esses poderes serão destruídos e que o domínio, o poder e o reino seriam dados exatamente àquele que o texto chama de um como filho do homem, um ser humano. Agora, comparando os textos e entendendo que a segunda porção do capítulo é uma explicação da primeira, fica simples determinar quem é aquele personagem do verso 13. Neste verso é o Filho do Homem, ou seja, uma pessoa que recebe o domínio, a honra e o reino. Já na explicação desse cenário, no verso 27, quem recebe o reino, o domínio e a majestade é o povo dos santos do Altíssimo. O verso 13 diz que o reino dado ao Filho do Homem, isto é, a esta pessoa, é um reino eterno. E o verso 26 diz exatamente o mesmo sobre o reino dado ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será para sempre. Assim sendo a segunda parte a natural explicação da primeira, é claro que, em síntese, é o povo que é chamado de santos do Altíssimo, que receberá esse reino e domínio,
representado na primeira parte do capítulo 7, pelo que o texto chama de Bar-Enash, filho do homem, ou seja, uma pessoa. Porém, como diz o texto, o povo que receberá este domínio não recebe sem que antes o poder simbolizado pelo chifre pequeno faça guerra contra eles e os vença. Lembre-se que isso, segundo Rashi, é um tipo que representa tanto Tito como Vespasiano, os algozes romanos dos judeus nos últimos dias do segundo templo. Assim é certo que Daniel escreveu sobre os dias futuros, nos quais vinha um desfecho favorável ao povo de Israel, representado na figura de um homem. Alguns intérpretes acreditam que o livro de Daniel teria sido produto da época dos Asmoneus, século II AEC, antes da Era Comum, e que seu texto procurava consolar os judeus em aperto pelas perseguições de Antíoco IV Epífanes, e outros, em menor número, apontam para uma datação mais antiga. Seja qual for a verdade sobre a origem do texto, as descrições do sofrimento dos judeus diante dos impérios antigos são muito vívidas e coerentes com a história. E ainda que se veja equivocadamente, a figura messiânica aqui, em especial no verso 13, é impossível de se interpretar tal figura como sendo Jesus. Amém e amém. Espero que quem assistir esse vídeo curta, compartilhe, dê um like e comente. Isso me ajuda bastante.